webinars donde cada uno de los diferentes expertos de los operadores pues, van realizando este tipo de webinars. El día de hoy estaba programado realizar precisamente la operación de sistemas HVDC. Entonces, si ya están listos, pueden tomar la palabra también. Eddie? Jaime, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Sí, sí. Lo único es que, por favor, hablen despacio para que les puedan comprender bien, ¿ok? Ok. Muito bem. Bueno. Jaime falando, apenas já na palavra inicial, gostaria só de agradecer a presença dos que vão assistir e a dedicação aí da Ana Bárbara, do Edi Noel e da equipe aí, do Delfim, do Guilherme, que pararam suas atividades para organizar essa apresentação de um tema bastante importante aí para o Brasil e que a gente vai aproveitar para dividir com todos. E eu, de imediato, já passo a palavra para a Ana Bárbara. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Bárbara. Eu vou iniciar a apresentação. Deixa eu só conseguir passar aqui só um minuto. Cadê a sede? Ingeniero, ¿cómo me lo ha dicho nada este día? ¿Qué pasó? No ha dicho nada este día, ¿qué pasó? ¿Le unieron la lengua a los ratones? Le hace falta. Le hace falta. Pronto, conseguimos passar aqui. Nós vamos iniciar. A apresentação ela está dividida da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos falar dos empreendimentos que a gente tem de HVDC em operação e o que a gente tem previsto. Vamos falar do bipolo Foz do Iguaçu e Biúna. Eu vou detalhar um pouco sobre os bipolos do Madeira. Em seguida, o Guilherme vai falar com vocês sobre o bipolo Xingu Estreito e o bipolo Xingu Terminal Rio. E o Edi Noel sobre os limites sistêmicos que envolvem o escoamento de energia nas interligações e que estão relacionados com os bipolos. Aqui está mostrado os bipolos que a gente vai detalhar para vocês. Não são todos os HVDCs que a gente tem no Brasil, esses são só os bipolos, porque a gente tem algumas conversoras back-to-back. Então, aqui tem o bipolo de Itaipu, que é o Foz do Iguaçu e Biúna. Tem os bipolos do Madeira, o bipolo Xingu Estreito e o bipolo Xingu Terminal Rio. Tem o terminal comum e o outro terminal que é diferente. Nesse slide, a gente tem aqui os detalhes dos empreendimentos de HVDC do Brasil, que iniciou aí em 1984 com o bipolo Foz do Iguaçu e Biúna. E aí, a gente vai disponibilizar essa apresentação, então, depois, se vocês quiserem olhar algum empreendimento com mais detalhe, mas dá para a gente perceber que a gente tem vários bipolos e vários também empreendimentos back-to-back, conversoras back-to-back. E temos até agora o previsto, o último, né? Xingu Terminal Rio, que está em fase de teste, que a gente vai falar dele também. Então, nós vamos detalhar sobre os bipolos, Foz e Biúna, Madeira, Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio. Para começar, o bipolo Foz do Iguaçu e Biúna, a gente vai falar dele mais rapidamente, porque esse bipolo não é operado pelo ONS. Ele, inclusive, entrou em operação antes da criação do ONS. O que faz parte da rede que o ONS opera é só essa parte que está marcada em verde, e o ONS controla apenas a injeção de potência desse bipolo. Sobre os bipolos do Madeira, aqui tem um diagrama simplificado. Esse empreendimento, ele compreende 2 bipolos de 3.150 megawatts cada bipolo, então totalizando 6.300 megawatts de potência, e também 2 conversoras back-to-back. Eu vou detalhar esse empreendimento agora. Aqui tem a configuração da geração, né? Tem a usina de Santo Antônio e Giral, porque esse o bipolo do Madeira, que é coletora Porto Velho até Araraquara, em São Paulo, ele conecta essa ilha de geração formada pelas usinas de Santo Antônio e Giral ao sistema interligado. Além dos bipolos, a gente tem essas conversoras back-to-back que injetam potência nessa área que a gente chama aqui de Acre e Rondônia, que é formada pelos estados aqui do Acre e Rondônia por essa carga. A gente tem uma dificuldade a mais relacionada a esse empreendimento,
como o leilão ele foi feito dividindo os equipamentos em blocos e foi feito o leilão fatiando, né, o empreendimento, a gente tem vários agentes proprietários e vários operadores envolvidos, inclusive o bipolo, o conversor, né, dos dois terminais em Coletora Porto Velho é de um lote do leilão e a linha é de outro. Então, no mesmo bipolo, nós temos 2 proprietários e 2 agentes operadores. Então, aqui dá para perceber nessa figura a quantidade de agentes, cada cor, e aí está mostrado na legenda, um agente proprietário e um agente operador diferente. Então, isso agrega uma dificuldade na operação, tanto na hora de manobras quanto de recomposição. Os operadores do ONS têm que fazer contato com diversos agentes, como a gente pode perceber aí nessas legendas em cores. Sobre as usinas do Madeira, a gente tem a usina de Santo Antônio, aí tem uma vista da usina de Santo Antônio, que fica bem próximo da cidade de Porto Velho. A usina de Santo Antônio e uma vista aqui da usina de Jirau. Nessa foto eu vou destacar para vocês uma peculiaridade desse rio, que esse rio chama Rio Madeira justamente pela quantidade de madeira que desce pelo rio, que no momento da cheia, quando inunda, quando alaga pela quantidade de água, ele arranca algumas árvores e essas árvores vão descendo, seguindo o curso do rio. Então, aqui tem uma vista do que a gente chama de log boom, que é uma rede de boias e grades que direcionam essas madeiras que vêm descendo do rio até um vertedouro de troncos, porque essas madeiras elas têm que seguir o leito do rio por uma questão ambiental, e tem alguns animais que utilizam essa madeira, né, no seu ciclo de vida. Então, a gente tem que ter esse vertedouro de troncos para que a madeira passe pela usina, ela não pode ser retirada. Mas em algumas situações, como foi esse caso de 2017, a gente teve problema com esse log boom, que foi o rompimento dele. Dá para ver aqui na figura, tem uma parte dele para esse lado e a outra parte do lado de cá, da margem, que teve o rompimento desse log boom e as madeiras que vinham descendo do rio não foram direcionadas para o vertedouro de troncos e teve um acúmulo desses troncos nas unidades geradoras. E a gente teve que fazer o desligamento da usina, a parada dessas unidades geradoras para a retirada desses troncos. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem nessa operação, principalmente no período da cheia, quando vem descendo a maior quantidade de troncos. Tanto Santo Antônio quanto Jirau, nós temos turbinas do tipo bulbo, que é para baixas quedas, porque as duas usinas são usinas a fio d'água. Como são usinas a fio d'água, a gente não tem uma regulação desse reservatório. A gente tem uma regulação um pouco melhor na usina de Jirau, porque o nível jusante de Jirau é o nível montante da usina de Santo Antônio. Então, a gente tem um controle melhor de Jirau. Mas no caso de Santo Antônio, esse nível jusante varia muito e quando a gente está num período de cheia, eleva muito esse nível jusante e reduz a queda útil da usina de Santo Antônio. Quando a gente está no período de seca, reduz esse nível jusante e reduz a queda útil da usina de Santo Antônio. Então, a gente tem uma variação grande nesse nível de jusante de Santo Antônio e uma variação da queda útil que eu vou falar em seguida, uma implicação dessa variação. Em geral, nós temos unidades geradoras de 4 pás, com 75 megawatts cada unidade geradora, são 50 unidades geradoras, e elas têm um nível, uma queda útil para a operação dessas unidades. E a mesma coisa para Santo Antônio. Santo Antônio tem unidades de 4 pás e de 5 pás. E elas têm valores de operação de queda útil diferentes. Como a gente pode ver aqui na figura, a gente tem a de 4 pás, uma queda máxima menor que a de 5 pás. Eu vou mostrar para vocês a implicação disso. Porque, como eu disse, a fluência do Rio Madeira, varia bastante ao longo do ano. A gente tem um período de elevadas afluências, que é um período que eu tenho muita água, e um período de baixas afluências, que é um período que eu tenho pouca água.
E quando eu tenho afluências mais elevadas, eu tenho a redução da queda útil de Santo Antônio, como a gente viu naquela figura, e para afluências mais baixas, a redução da queda útil, como está mostrado nessa figura. Então, a queda útil, ela varia bastante ao longo do ano com essa variação da afluência. A gente pode perceber aqui em verde, nesse risquinho verde, a gente tem o limite inferior de operação das unidades geradoras. E para esse limite, a gente observa que no ano, inclusive, de 2014, a gente teve queda útil menor que esse limite inferior. Então, teve a parada da usina o desligamento da usina por conta da queda útil ter ficado menor que o valor operativo. E em relação às unidades geradoras de 4 pás, que é esse limite superior de operação da queda dela, é essa linha em rosa, ou um pouco antes ou um pouco depois, mas sempre essas unidades são desligadas por superação da queda útil. Então, quando a gente tem muita água ou quando a gente tem pouca água, a gente tem problema na operação dessa usina. Aqui tem o transformador conversor do bipolo 1, só para a gente ter uma ideia aí do tamanho, né, do transformador conversor, da magnitude do empreendimento. Essas são as salas de válvula do bipolo 1, para a gente conhecer o empreendimento. Essa aqui é dentro da sala de válvula do bipolo 2. Essa foto também é dentro da sala de válvula do bipolo 2. E a gente vai falar um pouco melhor agora sobre cada um desses empreendimentos, tanto do bipolo quanto do back-to-back. No caso do back-to-back, nós temos 2 blocos, 400 megawatts cada bloco, e eles não admitem sobrecarga. Eles operam nessas 3 possibilidades de configuração, que é uma conversora ligada, ou as 2 conversoras ligadas, ou eu posso estar com as 2 conversoras ligadas, estando uma transmitindo potência e a outra em stand-by. Caso eu perca uma conversora, a outra passaria a transmitir potência. E esse é o back-to-back, tem aí o transformador conversor e as salas de válvula do back-to-back. Aqui eu trouxe também o transformador 13. Esse transformador ele teve um papel importante nesse empreendimento, porque no início o back-to-back e o bipolo não ficaram prontos junto com as unidades geradoras. Então, eu precisava de tensão aqui para testar e energizar a subestação da coletora Porto Velho. Esse transformador, ele não estava, esse que está tracejado aqui, pontilhado na figura, ele não estava previsto inicialmente no projeto e ele foi colocado para atender essas necessidades. Foi para testar e energizar a subestação de coletora Porto Velho, 500, que é esse barramento que está aqui em vermelho, para testar as linhas de 500, os transformadores elevadores e as unidades geradoras das usinas, que foram ficando prontas para testar essa parte das usinas. Permitiu o escoamento da geração até a entrada do back-to-back, então ele permitiu o escoamento para essa região do Acre Rondônia, da geração que já estava disponível antes que o back-to-back ficasse pronto. Também foi utilizado para testar as conversoras back-to-back, para ter potência para ter tensão do lado de 500, para fazer a energização dos transformadores conversores e o desbloqueio das conversoras back-to-back, para permitir também a recomposição da coletora Porto Velho e das usinas, até que fosse instalado o autorrestabelecimento dessas usinas de Santo Antônio e Jirau, e ele auxilia também no amortecimento da corrente de enrush durante as manobras dos transformadores conversores dos bipolos. Então, não foi um transformador que não estava previsto inicialmente no projeto, mas ele foi necessário e foi utilizado durante essas várias etapas que eu comentei para vocês. A gente tem algumas funções e controles a nível de polo, a nível de bipolo, e também temos o controle mestre. O controle mestre é um controle hierarquicamente superior ao controle de bipolo, e ele tem informações tanto do back-to-back quanto dos bipolos, do transformador 13 e também do GSC das usinas. Cada usina tem um GSC, e esse GSC ele envia para o controle mestre qual é a potência ativa total que a usina está gerando, o número de unidades geradoras sincronizadas e o número de linhas conectadas de 500 entre a usina e a subestação de coletora Porto Velho.
E o controle mestre, ele é o responsável por fazer esse equilíbrio de transmissão e de geração quando eu tenho uma contingência ou de geração, alguma unidade geradora, ou de alguma transmissão, seja linha de transmissão ou seja de bipolo. Ele também faz o controle da parcela integral do controle de frequência, e quando eu tenho alguma contingência, ele informa para o GSC das usinas qual é a máxima potência que a usina pode gerar. E o GSC vai fazer esse corte de unidades geradoras para manter esse equilíbrio de geração e transmissão. O controle mestre, ele não faz controle de tensão nem de potência ativa das usinas em operação normal. Ele apenas mantém esse equilíbrio em situações de contingência. E ele não faz rampa. Então, a gente não tem rampas automáticas de geração e de transmissão. As rampas são todas coordenadas com o centro do ENS. A gente tem aqui, que está associado ao controle mestre e ao controle de bipolo, funções de controle de potência reativa. Essas funções, elas ligam e desligam filtros. Eu vou mostrar mais para frente um diagrama dos filtros, para a gente ter ideia da quantidade de filtros que tem associados ao bipolo. E essas funções que estão associadas a esse controle mestre e ao controle de bipolo, elas ligam e desligam filtros para evitar autoexcitação nas unidades geradoras de Santo Antônio e Giral, para evitar sobrecarga de filtros, nos filtros que estiverem ligados, para evitar violação de tensão. Ela evita também uma injeção excessiva de harmônicos, né, de harmônicos que são gerados aí nessa conversão CA-CC do bipolo, e também minimiza o intercâmbio de reativo do bipolo com o sistema. Então, a gente tem essas funções que operam normalmente em automático, mas essas duas últimas, e tem aqui, elas têm uma hierarquia entre elas, de conexão e desconexão de filtro, e essas duas últimas podem operar em manual em alguma situação específica. Mas o padrão é a operação delas em modo automático. E o controle mestre, junto com essas funções, ele controla o número de filtros que eu tenho que ter conectado no bipolo. No caso da coletora Porto Velho, como eu tenho as usinas de Santo Antônio e Giral muito próximas ao bipolo, eu tenho que ter o cuidado da autoexcitação das unidades geradoras. Então, para o lado de coletora Porto Velho, o controle mestre, ele controla o número de filtros que eu tenho conectado em relação ao número de unidades geradoras que eu tenho em Santo Antônio e em Giral. Então, ele tem interno a ele, a gente trouxe só essa tabela aí como exemplo. Para as várias configurações de transmissão, eu tenho tabelas de filtros que dependem da configuração do bipolo, se ele está em monopolar ou em bipolar, e da potência que está sendo transmitida por esse bipolo. Então, dependendo dessa configuração, eu tenho um número mínimo de filtros que tem que estar conectado para atender a sobrecarga dos filtros, para evitar a sobrecarga nos filtros e atender também o critério de desempenho harmônico e não injetar excessivamente harmônicos na rede. Do lado de Araraquara, eu já não tenho essa preocupação da autoexcitação, mas eu também tenho um número mínimo de filtros para sobrecarga, para não ter sobrecarga nos filtros e também para desempenho harmônico. Então, a gente tem diversas rampas, né? Como eu disse, não são feitas rampas automáticas, as rampas são feitas sempre coordenadas, e dependendo do que essa rampa envolve, se ela envolve geração ou se é entre polos de um mesmo bipolo ou entre bipolos, eu tenho valores de taxas de rampas diferentes. Então, o operador tem que fazer esse controle respeitando essa taxa máxima de rampa, e essas rampas são feitas de forma coordenada com o ENS. Os filtros, como a gente tinha comentado antes, a gente tem essa conexão dos filtros. Tem aqui para a gente ter uma ideia da quantidade de filtros que tem associado ao bipolo, né, tanto em coletora Porto Velho quanto em Araraquara. E a gente tem esses filtros com esse duplo papel, né, de desempenho harmônico, né, filtrar os harmônicos que são gerados no processo de conversão CA-CC, essa distorção harmônica, e garantir um suporte de reativo da potência reativa que é consumida pelo bipolo no processo de conversão. E esses filtros, dependendo do projeto do bipolo, ele pode ser feito de uma forma diferente. No caso do bipolo 1, a gente tem os filtros com um ramo de 12º harmônico
que é um ramo de dupla sintonia, porque os harmônicos característicos do bipolo é o 11º e o 13º. E os filtros do bipolo 1, ele tem o dupla sintonia, então cada filtro, ele pega o 11º e o 13º harmônico. Então, para o desbloqueio do bipolo 1, eu preciso de apenas um filtro. Já no caso do bipolo 2, por uma questão de projeto, a gente tem o 11º harmônico em um filtro e o 13º harmônico em outro filtro. Então, eu não tenho essa dupla sintonia como no bipolo 1, então eu preciso de 2 filtros para fazer o desbloqueio do bipolo 2, o que tem uma dificuldade a mais, como conectam 2 filtros, a gente tem que ter uma preparação do sistema antes do desbloqueio, por conta do controle de tensão, para a gente não ter violação de tensão no desbloqueio com a conexão de 2 filtros. Aqui nesse gráfico, a gente tem, para a gente ter uma ideia de consumo de potência reativa do bipolo, em azul tem a potência ativa transmitida pelo bipolo de um dia, lá na coletora Porto Velho, medido na coletora Porto Velho. E em rosa, a gente tem a potência reativa consumida pelo bipolo. E a gente percebe que a potência reativa consumida pelo bipolo, ela é proporcional à potência ativa transmitida. Porém, os filtros, a potência reativa fornecida pelos filtros, que está mostrado em vermelho, os filtros não vão entrando em patamares, em degraus. Então, eu tenho em alguns momentos, vamos chamar de sobra de potência reativa, que é uma diferença que eu tenho de filtro a mais que potência reativa consumida pelo bipolo. E essa diferença de potência reativa tem um impacto direto no controle de tensão. Esse é um caso para a coletora Porto Velho. E aqui para Araraquara, a mesma coisa. A gente tem em azul a potência ativa transmitida pelo bipolo, em amarelo a potência reativa consumida pelo bipolo, e em verde a potência reativa fornecida pelos filtros. Então, a gente tem uma diferença entre potência reativa fornecida e potência reativa consumida. E essa diferença de potência reativa tem um impacto direto no controle de tensão, que é um desafio aí para a gente fazer esse controle, dependendo do ponto de operação e da potência transmitida pelo bipolo. A operação em contingência, a gente tem procedimentos específicos para a contingência de cada equipamento, mas a gente trouxe aqui para vocês, em linhas gerais, como é o procedimento de contingência. Quando eu tenho a perda de um polo, o controle mestre faz a distribuição proporcional dessa potência que foi perdida nos polos remanescentes. E essa potência que foi perdida, se eu não conseguir realocar toda essa potência que foi perdida nos polos remanescentes, o controle mestre envia um sinal para o GSC das usinas para que haja um corte de unidades geradoras. E caso eu entre em sobrecarga com os polos remanescentes, porque pela potência, pelo projeto, se eu perder um polo, os outros 3 polos que sobraram, eles vão entrar em sobrecarga e eu não teria corte de unidades geradoras. Então, se eles entrarem em sobrecarga nessa situação, eu tenho 30 minutos dessa sobrecarga para poder tirar essa sobrecarga de forma coordenada. E se eu não tirar essa sobrecarga de forma coordenada, ele faz uma redução automática para o valor nominal. Do procedimento de manobra, a gente trouxe aqui um exemplo do procedimento de manobra em linhas gerais, mas da mesma forma que contingência, a gente tem manobras aí que tem vários detalhes e vários passo a passo de cada manobra. Mas em linhas gerais, para eu fazer um desbloqueio de polo, eu configuro um polo para operação com retorno pela terra, né, com a manobra aí de disjuntores e chaves. Eu faço uma ordem de potência desse polo com a potência mínima, que no caso do Madeira, como a potência do polo é 1575, é 10% da potência nominal, a potência mínima, que é 157,5. Eu dou essa ordem de potência, eu configuro o segundo polo que eu vou desbloquear, também com retorno pela terra. Aí eu elevo a potência do polo que está em operação para 315, que é o dobro da potência mínima. Aí eu desbloqueio esse segundo polo, e quando eu desbloqueio esse segundo polo, a potência é dividida entre os 2 polos, ficando os dois polos com potência mínima.
Então, eu vou ficar com os dois polos com 157,5. Então, quando eu estou com os dois polos desbloqueados, com essa potência mínima, eu vou elevar a potência dos dois polos de forma coordenada com a elevação de geração das usinas. Como essa manobra, esse transformador conversor é um transformador de potência elevada, essa manobra ela tem vários detalhes e vários critérios para a gente preparar o sistema para essa manobra. Eu trouxe aqui só a título de exemplo alguns pontos que são necessários que sejam atendidos para a manobra de energização do transformador conversor do bipolo 1. Em Araraquara, a manobra é um pouco mais tranquila, né, só uma restrição de tensão. E no caso de Coletora Porto Velho, a gente tem uma manobra com um sincronizador, que como essa manobra é uma manobra mais complicada de ser feita pela potência do transformador, a gente tem um sincronizador no disjuntor para que essa manobra seja feita de uma forma mais tranquila, reduzindo essa corrente inicial da energização do transformador. Então, eu tenho um sincronizador que tem um registro do fluxo remanescente do último desligamento. Então, se eu tiver com esse sincronizador, a manobra é um pouco mais tranquila, mas de toda forma eu tenho que estar com um número mínimo de unidades geradoras em Santo Antônio Geral. E atenção, caso eu não tenha esse sincronizador disponível por algum motivo, eu tenho tensão menor, então eu tenho uma manobra um pouco mais difícil de ser realizada. Então, eu tenho vários critérios e requisitos para realizar a manobra de energização do transformador conversor e outros ajustes que eu tenho que fazer no sistema para desbloquear o polo. Isso tanto para o bipolo 1, como para o bipolo 2, quanto para o back-to-back. Agora, no caso da recomposição. A recomposição, a gente tem várias opções de recomposição. Então, a gente tem uma recomposição que é iniciando por giral. Temos outro procedimento de recomposição que inicia com a usina de Santo Antônio. A gente tem um procedimento alternativo para quando a UHE Santo Antônio 230, que é essa parte de Santo Antônio que está ligada no 230 aqui em Porto Velho, quando ela está indisponível. Para o bipolo 1, quando o bipolo 1 está indisponível, porque nos outros procedimentos de recomposição, o primeiro a ser recomposto é o bipolo 1. Então, quando ele está indisponível, tem um procedimento para iniciar pelo bipolo 2. E também um procedimento para quando o transformador 13 está indisponível, porque ele é utilizado na recomposição, a menos desse item que é para a indisponibilidade dele. Eu vou passar para vocês agora o Guilherme, que vai falar do bipolo Xingu estreito. Bom dia a todos. A particularidade desse bipolo principal, que ele foi e está conectado em paralelo com a rede CA existente, certo? A gente tem um diagrama aqui da rede onde isso pode ser mostrado. Então, a entrada em operação desse equipamento, desse elo HVDC, influenciam diretamente toda a operação desse sistema CA existente. Além de, por atraso de obras e, enfim, alguns outros problemas do não reforço dessa rede CA, trouxe a necessidade de implantações de esquemas de proteção que garantisse a segurança da operação desse sistema. Esse equipamento, então, ele está ligado em Xingu, onde se conecta a usina de Belo Monte, e também no terminal de Estreito, na região sudeste. Aqui também a gente volta a mostrar um pouco da dificuldade e do compartilhamento de instalações, de instalação que existe na operação desse equipamento. Para cada cor, a gente tem um agente responsável pela operação dos equipamentos. Tá? Isso aqui é a subestação de Xingu, onde eu já mostro os dois bipolos que vão partir dessa conexão. Atualmente, já em operação o bipolo Xingu estreito, e em fase de teste, o bipolo Xingu Terminal Rio. Aqui é uma vista da subestação de Xingu. A parte à esquerda
se refere a toda a conexão de conversores e filtros do bipolo Xingu estreito, como eu disse já em operação. A parte direita superior é a subestação que já existia anteriormente, e ao centro, a gente vê ainda numa fase ainda anterior, é onde iria ocorrer, estar ocorrendo a conexão do segundo bipolo que vai se conectar à subestação de Terminal Rio. Aqui uma foto mais recente, como eu falei, de um outro ângulo. Então, à esquerda, a subestação existente, à direita, bipolo Xingu estreito, e ao centro, uma etapa bem à frente de construção, bipolo Xingu Terminal Rio. Em estreito também era uma subestação existente, onde ocorreu a conexão do bipolo. Também um compartilhamento de equipamentos por diversos agentes, e esse fato realmente repercute nas ações de controle e coordenação do ONS. Vista da subestação de estreito, aqui a gente tem um foco maior em os dois conversores e as ilhas de filtros. E aqui abaixo à direita seria a subestação, a parte já existente anteriormente, a conexão do bipolo nessa instalação. Detalhando um pouco agora a usina de Belo Monte, que foi a principal motivador para a instalação desses bipolos, para justamente escoar toda essa potência disponível na região norte para os centros de carga, principais centros de carga, que é a região sudeste. Essa usina conta com 18 unidades de 611 megawatts cada, totalizando aí 11 mil. Dessas 18 unidades, o projeto, 3 unidades, a 3, a 7, a 14, podem fazer a conversão para compensador síncrono, auxiliando bastante o momento que a gente passa de baixas vazões e baixa potência da usina, no que se refere ao controle de tensão. Uma vista simplificada de como se deu essa configuração e essa implantação da usina. Então, cidades próximas à usina de Belo Monte, a gente tem Altamira e Vitória de Xingu. Seguindo o leito do rio Xingu, a gente chega no sítio que a gente chama da OHE Pimental, que é justamente onde existe o vertedouro do rio. Um pouco antes disso, foi feita a construção de um canal de derivação de aproximadamente 20 quilômetros, para que, a partir dele, fosse feito o enchimento do reservatório, que aí sim seria o responsável pela geração da usina. Uma particularidade dessa operação hidráulica, que é necessário manter, nesta volta do Xingu, que a gente chama aqui, vazões mínimas e também manter variações máximas de vazão, por conta do impacto ambiental na população e nas comunidades indígenas também, que vivem e habitam essa região. Aqui a gente tem uma foto ainda daquele canal de 20 quilômetros de derivação em fase de construção, e uma foto da usina. A gente vê que Belo Monte não tem vertedouro, o vertedouro está localizado na outro sítio, o sítio Pimental. Aqui na usina, à esquerda, a gente tem os circuitos de 500 kV chegando à usina. São previstos 5 circuitos de 500 kV. E a parte aí estrutural da usina mostrada nessa figura. Novamente, tocando no ponto de relacionamento operacional, como a Ana havia também falado, cada cor que está sendo mostrada na figura é um agente com o qual o ONS tem que se relacionar para a coordenação e controle de operação desses equipamentos. Quello che si sta dicendo è che esattamente che non vengano ritenuti algumas características desse bipolo. É o primeiro equipamento em 800 kV entrado em operação no Brasil.
Cada polo tem uma capacidade de 2.000 MB, o bipolo 4.000, com suas respectivas capacidades de sobrecarga de 30 e 5 segundos. Mínimo de operação para esses equipamentos é o que normalmente são adotados, os 10% da potência. Tá? Esse equipamento, ele também opera em ambos os sentidos, ou seja, numa transmissão de fluxo de Xingu para estreito e de estreito para Xingu. Por projeto, essa capacidade no sentido da região sudeste para norte, que seria de estreito para Xingu, ela é um pouco menor. Tá? E aí estão colocados esses valores. Capacidades aí de eletrodo de terra e dos circuitos. O circuito, lembrando, aproximadamente 2.300 quilômetros. Destacando agora justamente essa questão da influência entre transmissão no bipolo, no HVDC, e reflexo na rede CA, devido a essa configuração desse sistema. Então, aqui a gente mostra uma rampa em verde, efetuada pelo bipolo, de 400 a 900, e em amarelo, o reflexo direto na transmissão do sistema CA. Por essa figura, também a gente pode obter um valor aproximadamente aproximado de perdas entre você fazer essa transmissão por corrente contínua ou por corrente alternada. O controle de potência reativa desse equipamento, ele segue basicamente os mesmos critérios e premissas que a Ana comentou. Contudo, esse aqui é um outro fabricante, aqui no caso é Siemens, e a Siemens, ela adota também algumas variações em torno desses critérios. Também existe uma ordem de prioridade entre as funções, e essas funções também podem operar em automático ou manual. Resguardando aqui, no caso, a questão do sobrecarga harmônica, violações de tensão e o desempenho harmônico e o balanço de potência reativa, então, bastante semelhante ao que a Ana apresentou, variando a nomenclatura, a forma operacional de lidar em função do que está sendo atuado ou não dentro da operação. Questão de configurações de filtro em Xingu, são 8 filtros, na verdade 3 filtros e 2 bancos de capacitores. Lá eu tenho a presença de 2 grandes usinas próximas a Xingu, Belo Monte e Tucuruí, então essa necessidade de suporte e potência reativa é menor. Em estreito, eu já tenho aí 12 equipamentos que contribuem para isso, sendo 6 filtros e 6 bancos de capacitores. Então, essa composição de filtros justamente vem auxiliar tanto o suporte reativo como o atendimento de uma filtragem mínima para a questão harmônica. Aqui também um trabalho que a gente observou na operação um caso real aí em 2018, onde você tem uma rampa de redução do bipolo em roxo aí, em marrom a redução do consumo de potência reativa e aí a questão de chaveamentos de filtros para atender essa redução de potência do bipolo. Aqui a gente tem em Xingu a mesma situação. De novo, às vezes a gente pode ter uma sobra ou um déficit dessa potência reativa, e isso tem que ser observado pela operação principalmente durante essas rampas. Como no madeira, nos bipolos associados ao madeira, também aqui para esse bipolo, existe toda uma condição mínima de filtragem em função da configuração e potência do bipolo. Tá? Então aqui a gente tem uma tabela, essas tabelas elas constam inclusive nos documentações operacionais, instruções de operação, assim como também no sistema de supervisão do ONS, para acompanhar justamente essa progressão de rampas de subida e descida do bipolo. Então aqui, a título de exemplo, tem uma tabela para Xingu,
e outra tabela equivalente para estreito. Existe uma sequência prioritária de conexões de filtro e uma sequência de desconexão. Em relação agora à questão de manobras, seja de manobras de energização de transformador e também desbloqueio dos bipolos. Esse bipolo, ele conta com um dispositivo de sincronização estatístico. Diferentemente do bipolo 1, do Madeira, onde a Ana mencionou o sincronizador, onde ele faz o registro do fluxo residual, dessa forma, amenizando ainda mais a manobra, esse equipamento ele não faz. E por segurança, a ONS avaliou todas as manobras do transformador, considerando esse dispositivo com atraso ou com retardo. Isso tornou as manobras de transformadores conversores ainda mais severas. Então, você tem aqui na condição de estreito, por exemplo, a gente tem que observar para a manobra do transformador conversor uma condição mínima em algumas usinas, eu posso dizer até várias usinas, da região sudeste. Então, eu tenho que ter atendido essa condição para efetuar a energização do transformador conversor. De maneira semelhante, em Xingu, a gente conta com 2 usinas, Belo Monte e Tucuruí, então existem algumas combinações entre essas 2 usinas que permitem realizar a manobra desse transformador. Para o desbloqueio, o problema do desbloqueio aqui está mais associado a variações de potência, de potência reativa e, por consequência, tensão. Então, a gente tem algumas configurações e requisitos mínimos, principalmente de tensão, para fazer o desbloqueio do polo ou bipolo. Lembrando que esse bipolo, de acordo com a configuração de filtros, ele necessita 2 filtros para serem para o desbloqueio. Essa condição de nenhum 1 ou 2 filtros depende muito da etapa pós-desligamento, porque pode ter acontecido de algum filtro permanecer energizado. E nessa condição, eu torno menos severa as condições para desbloqueio. Esquemas especiais, como eu mencionei, foi necessário, em função da configuração da rede em corrente alternada, a definição de vários esquemas para resguardar a segurança da operação desse bipolo em paralelo com a rede CA. Resumidamente, esses esquemas são chamados de lógicas. A gente tem esquemas para perdas simples da conexão do bipolo com o Tucuruí, perdas duplas também nesse trecho, outro esquema para bloqueio do próprio bipolo. Eu tenho situações de eu tenho perturbações na rede CA que conecta a região norte a sudeste. Eu também tenho esquemas para resguardar essas perdas. E eu tenho também uma condição de operação basicamente igual à do Madeira. Se eu passo pela perda ou indisponibilidade dessa conexão aqui entre Xingu e Tucuruí, eu passo a operar a usina de Belo Monte juntamente com o sistema Manaus, desacoplado do sistema CA. E aí eu tenho também esquemas para resguardar essa operação isolada que a gente determina. Dentro desses esquemas existem funções aí de elevação de potência no bipolo, redução de potência no bipolo automáticas e corte de unidades geradoras associada à usina de Belo Monte e Tucuruí. Para a concepção desse CEP, envolveu um grande esforço de vários agentes. Essa figura ela determina aqui um ponto especial de medição na rede CA, que é na região aqui centro-oeste do Brasil, na subestação e na usina de Serra da Mesa. Essas informações tinham que ser levadas lá até Xingu, para lá serem processadas, para que existisse a possibilidade de monitorar condição de rede CA e transmissão no HVDC. Então, são aí quase 1.500 quilômetros de uma cadeia de comunicação até possibilitar essa implementação desse esquema. Recomposição. A recomposição, basicamente, ela tem que garantir um nível de curto mínimo, condições mínimas no terminal inversor e retificador, para que esse desbloqueio do equipamento seja
realizado e efetuado a transmissão de potência. Então, aqui, de forma resumida, a gente tem que atender condições mínimas da subestação de Xingu, que se referem a máquinas em Belo Monte e Tucuruí, para desbloqueio do bipolo. E também no terminal de Estreito, a gente tem que atender condições mínimas, que seriam aqui algumas outras usinas conectadas, as usinas principalmente Luiz Carlos Barreto e Emborcação, conectadas à subestação de Estreito. E alguns anéis também fechados, o que permitiria, sim, o desbloqueio do bipolo. Falar agora um pouquinho do bipolo Xingu e Terminal Rio. Ele está em etapa de teste. É um equipamento que entra também em paralelo com a rede CA, compartilhando um terminal, que é Xingu, e com um terminal diferente no inversor, principalmente no inversor. Ele também pode fazer inversão de potência em ambos sentidos. Então, esse equipamento ele conecta a subestação de Xingu até a subestação de Terminal Rio, na região de Nova Iguaçu. É o maior equipamento em 800 kV do mundo. Ele também tem a potência nominal de 4.000. Aqui tem algumas informações, tá? Em relação a áreas de subestação. Subestação de Terminal Rio é uma subestação que ela não existia. Então, por um lado, isso é um lado benéfico, que eu não passo por aquele compartilhamento de agentes. E por outro, é toda uma instalação nova. Então, aqui a gente tem um diagrama simplificado dessas conexões. Então, novamente reforçando o Estreito, conectado na região de Minas Gerais, na região sudeste. Terminal Rio, na região metropolitana, quase assim, do Rio de Janeiro. Na subestação de Terminal Rio, a gente tem um diagrama simplificado. Contamos, por conta até de nível de curto-circuito, com a presença e a necessidade de compensadores síncronos, reatores, e aí a conexão toda do sistema CA na região. Isso aqui é uma vista da subestação. Uma dificuldade adicional é que essa subestação está numa área montanhosa, então foi necessário dinamitar regiões para poder fazer a construção da instalação. Outra particularidade é que o eletrodo é instalado para atender essa condição em Terminal Rio, teve que ser instalado numa região um pouco distante, o que não é normal muito nesses equipamentos em HVDC. Normalmente é uma região próxima, de 30 km a 40, você já consegue encontrar uma região propícia à instalação desse eletrodo. Nesse caso, esse eletrodo está a 150 km de distância da subestação de Terminal Rio, já no estado de Minas Gerais. O controle mestre ele vem uma etapa posterior junto com o segundo bipolo, e ele vai basicamente fazer as mesmas funções que o controle mestre desses equipamentos HVDC faz. Ele gerencia o controle dos dois bipolos e as conexões nas fronteiras, Belo Monte, Tucuruí, e as conexões na fronteira também em Terminal Rio e Estreito. Esse transformador já usou uma outra tecnologia, uma outra condição. Ele possui resistores de pré-inserção. Esses resistores tornam a manobra muito menos severa. Então, basicamente, a gente não tem restrição para a energização dos transformadores do bipolo Xingu Terminal Rio. Esse aqui seria a condição em Xingu e a condição para a energização no Terminal Rio. E, por fim, todos aqueles esquemas eles estão sendo revistos, considerando agora os dois bipolos, e ainda eles vão contar com uma nova rota de comunicação dedicada, que inclusive vai usar a infraestrutura dos dois bipolos. Aqui é um exemplo de uma situação onde eu tenho uma perda de um polo, e por conseguinte os outros três polos remanescentes assumem essa potência. E do lado direito a perda do bipolo, com ações do controle mestre para gerenciar essa redistribuição de potência entre os sistemas HVDC. Então aqui, como eu falei, a rota de comunicação agora vai ser dedicada também para levar informações ali daquela região centro-oeste, Serra da Mesa, para garantir a segurança
da operação de desempreendimentos, inclusive com redundâncias nas rotas de comunicação. Bom, agora eu passo para o Ednoel para fazer o complemento da apresentação. Bom dia a todos. Complementando aqui as apresentações e finalizando, vamos mostrar alguns limites sistêmicos oriundos aí desses bipolos e das gerações que a gente tem eólica e hidráulica no norte. Só para nivelamento, nós temos aí cenários energéticos no Brasil, né, onde no primeiro semestre você tem altas afluências nos rios do norte, nas usinas de Tucuruí, Belo Monte, Santo Antônio e Jirau. E no segundo semestre, o contrário, baixas afluências, onde você tem um potencial energético bem reduzido. Ao contrário, no Nordeste venta muito no segundo semestre, então você tem uma disponibilidade de geração eólica elevada. E no primeiro semestre, essa geração é reduzida. Só para mostrar aqui cenários energéticos do norte exportador, você gera todo o complexo do Madeira, Tucuruí e Belo Monte para guardar energia no sudeste e também alimentar a complementação das cargas do nordeste. E no nordeste exportador, onde você tem elevadas gerações eólicas, você tem o cenário nordeste exportador para atender também o sudeste e complementando alguma coisa no norte para atendimento à carga. Então, as interligações que nós temos no sistema interligado, ela é de norte a sul, onde as principais, a interligação norte a nordeste. Temos a norte-sudeste e temos a sudeste-nordeste. Vamos dar aqui ênfase a norte-sudeste, onde os limites são oriundos aí da transferência dessas energias aí dos elos. No sistema interligado, principalmente nessas grandes interligações, nós temos vários pontos de controle para garantir a segurança e a estabilidade do sistema. Então, nós temos as limitações dos elos e das interligações em corrente alternada. Individualmente, nós temos um limite de 4,100 que você pode transferir pelo lado AC. Pelo elo Xingu estreito, nós temos 4.000 de limite nominal. 6.300 nos bipolos do Madeira, somados os dois bipolos, 350 cada. O limite lá de Foz é 6.300 também, compatível com o do Madeira. Pelo back-to-back, 400 cada conversora, dando 800 de limite. Quando você inverte de cenário estreito em direção a Xingu, 3.270. Quando você inverte do sudeste para o norte, 4.000 pela interligação lá do AC. Você tem um recebimento do nordeste em torno aí de 43% da carga. Isso equivale aí da ordem de 5.000 megawatts. E o nordeste, quando tem um excedente de geração eólica, ele tem um limite aí de exportação da ordem de 4.500 hoje. 4.500 megawatts. Só para um nivelamento aqui inicial, nós temos proteções ao longo da interligação norte-sudeste, que nós chamamos de PPS, proteção de perda de sincronismo, onde ela é instalada ao longo dessa interligação para garantir uma abertura dessa interligação se você tem perda de grandes blocos de geração no sudeste, para que você preserve pelo menos duas regiões sem consequências para essa perda de geração.
você tem uma outra PPS que ela não é de abertura das linhas, ela efetua corte de geração em função de uma perda de bloco de geração no sul-sudeste. Ela antecipa a abertura daquela outra PPS mostrada anteriormente, para evitar que ela faça a abertura dessa interligação. Então, ela promove corte de geração nas usinas do norte, principalmente Tucuruí, e complementando com corte de geração em Belo Monte, caso o bipolo Xingu Estreito não tenha margem para fazer um RANAP, uma elevação de potência no lado DC, reduzindo, então, esse fluxo no lado AC. Aqui mostrando os limites sistêmicos que a gente tem de segurança do sistema, o limite que você trafega pelo lado AC e pelo lado DC. Se você tem lá a perda de um bipolo do madeira, que é da ordem de 350, você tem que preservar essa interligação, limitando o fluxo pela interligação norte-sudeste, que é o nosso FNS. Você tem também limite do bipolo Xingu Estreito versus o limite do lado AC, que é o nosso FNS, de forma que, quando você perde essa transferência pelo elo, você transfere essa potência para o lado AC, com risco da abertura daquela PPS mostrada anteriormente. Então, nesse caso, você tem que fazer essas limitações em N valores de limites em função de geração que você tem no corte nas usinas de Belo Monte, complementando com Tucuruí, para preservar, então, essa interligação fechada. Nós temos também limites dos somatórios de todos os bipolos que chegam no Sudeste, da ordem aí do máximo hoje de 13.500 megawatts, de forma que, se você tiver um curto na chegada lá do Sudeste, na subestação de Ibiúna, e esse curto promover um afundamento elevado da tensão, você pode ter a falha de comutação nesses bipolos, um apagão das válvulas e, por alguns segundos, deixar de fornecer essa energia para o sistema. As máquinas responderiam para garantir que eu não tenha um afundamento de tensão elevado e preserve o sistema com um número mínimo de máquinas que eu tenha que ter nesse sistema sincronizado para garantir um nível de curto-circuito mínimo para que eu não tenha abertura das interligações norte-sudeste e sul-sudeste. Nesse caso é um curto na Ibiúna Bateias, onde você teria um apagão das válvulas e atendimento a esses limites, eu teria a segurança do sistema sem abertura das interligações. E aqui a gente tem uma tela que monitora esses limites para facilitar as equipes de tempo real aqui do ONS para tomar medidas rápidas, caso algum limite desse venha a violar, para trazer ele no ponto seguro novamente de operação do sistema. E finalizando, para dar o tempo que a gente combinou, seria essa parte dos limites, e a gente passaria agora para perguntas, se fizerem necessárias aqui para a equipe. Ok, agradecer a Ana y a Noel por la presentación. Pasamos a la parte de preguntas. Si tienen alguna pregunta ustedes, por favor, levantar la mano o indicar ahí. Hay aproximadamente unos 63 nodos, entonces, si quieren pueden empezar a hablar por el chat, o por el chat mandar algún comentario o pregunta. Si pueden por el chat algún comentario o pregunta. O pueden abrir el micrófono.
Muy buenos días, José Vicente y Bolivia desde CNDC. Agradecidos al ONS por la presentación. Tenemos una pregunta con datos incisos sobre la potencia mínima que se transfiere por cada bipolo. Si no se da esa potencia mínima de transferencia, ¿qué pasa con cada uno de los bipolos? Esa es la primera pregunta. Obrigado pela pergunta. Por projeto, se eu não responder ou faltar alguma coisa na resposta, por favor, complemente. Por projeto, esses equipamentos HVDC, ele possui uma potência mínima para operação, em torno de 10% da nominal. Então, é 150 para madeira para cada polo, 200 para cada polo Xingu estreito e Xingu terminal rio. Back to back, 5%, um pouquinho menos. Se a gente não consegue nem atender essa transição, normalmente a primeira opção é trocar de modalidade de operação. Se eu estou na modalidade bipolar, eu passo para monopolar. E se ainda assim não for necessário reduzir ainda mais essa transição, aí existe a necessidade de bloqueio do equipamento HVDC. E é isso. Ramiro, ¿te ha satisfecho la respuesta? Muchas gracias, José Vicente. Boa tarde, aqui é a Mainara da PSR. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana Bárbara, por favor. Sim, estou te ouvindo. Você falou rapidamente, comentou sobre o traço 13 lá da coletora de Porto Velho e da importância dele justamente nos testes para ligar os geradores lá de Giral Santo Antônio. Eu queria saber se hoje nos procedimentos de rede já está previsto a energização dessas usinas através apenas do back-to-back. O que a gente tem hoje de procedimento de recomposição, a gente tem o Black Start de Santo Antônio e de Giral, então nós temos o procedimento para recomposição sem o transformador 13, mas ele ainda se faz necessário em outras situações, que é na manobra de energização do transformador conversor do bipolo 2 e na manobra dos transformadores elevadores das usinas de Santo Antônio e Giral, quando essa manobra se inicia pelo terminal de 500 kV. Então, a gente hoje tem procedimento alternativo para recomposição sem o transformador 13, mas ele ainda se faz necessário durante manobras. Perfeito, mas para a energização do back-to-back você também precisa dele? A gente tem manobra de energização do back-to-back sem o transformador 13, desde que tenha o sincronizador. Uma outra pergunta, com esse trafo desligado, seria possível a operação de Giral Santo Antônio desincronizado com o restante do SIM? Você fala operação normal sem o transformador 13? É essa a sua pergunta? Se é a operação de Giral e Santo Antônio sem o transformador 13? Sim, com o restante da rede. Isso. O transformador 13, ele opera normalmente desligado. Ele fica desligado em operação normal e ele só é ligado nessas situações de manobra. Quando a gente precisa fazer essa manobra de transformador elevador e de energização do transformador conversor do bipolo 2, a gente liga esse transformador 13, realiza a manobra e em seguida desliga o transformador. O que fica ligado em operação normal é o bipolo e as conversoras back-to-back. Perfeito, obrigada. De nada. Muy buenos días. Quería hacer una consulta respecto a la posibilidad de poder hacer control de frecuencia. No sé si primaria o secundaria con estos
enlaces de corriente continua. Teve período de operação muito tempo. Ele era só para teste. Comprar um transformador para teste desse tamanho, então devia passar muito super caro. É porque senão, geral Santo Antônio, não lembro qual das usinas, já estava pronto para operar. E aí eles queriam dinheiro, né? Foi por isso que queriam ligar logo a usina. O back-to-back não estava pronto, aí colocaram o tráfego. A pergunta que você fez é sobre o controle de frequência. A gente tem no Madeira, a gente tem o controle de frequência primário e secundário, que é o que a gente tem duas parcelas do controle de frequência, que é uma parcela proporcional e uma parcela integral. A parcela proporcional é essa resposta mais rápida no controle de frequência, como se fosse uma regulação primária. Ele faz essa variação da potência do bipolo para atender o controle de frequência ali da Ilha do Madeira, formado pelas usinas de Santo Antônio e Jirau. E a parcela integral faz esse controle como se fosse um controle secundário, um ajuste fino da frequência. No caso do Xingu Estreito, a gente também tem controle de frequência, mas aí o Guilherme vai complementar, porque a gente tem o controle de frequência e alguns modos diferentes também. Devido à configuração do bipolo Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio, em paralelo com a rede CA, essa filosofia do controle de frequência é um pouco diferente. Eu também tenho uma parcela proporcional, como a Ana comentou, só que as minhas outras opções de controle são duas. Um modo local, que ele controlaria a frequência apenas de um terminal. Isso se daria principalmente em situações de recomposição ou ilhamento da rede. E um outro controle de frequência sistêmico para fazer o controle da diferença de frequência entre terminal inversor e retificador. Ok, muchas gracias por la respuesta. En realidad quería entender además, cuando se tiene el control automático de generación, donde tenemos unidades convencionales incorporadas en este sistema, los vínculos HVDC deberían formar parte de estas o el tratamiento es diferente. No sistema interligado existem as maiores usinas, como comentado, que estão ligadas ao CAG, que faz a regulação secundária de frequência. Os equipamentos HVDCs atualmente eles não compõem, não estão agregados a essas usinas. Eles só têm essa contribuição individual e uma monitoração à parte do conjunto de usinas que fazem o controle automático de geração. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta? Ok, parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, obrigado nuevamente a ONS, los palestrantes. Ahora, Jaime, si nos pueden enviar la presentación para mandar a los que estuvieron participando. Eu também não vou compartilhar. José Vicente, pode deixar, eu em seguida faço o envio do arquivo da apresentação para você. Eu recebo do pessoal de Brasília e envio para você. Ok, obrigado, Jaime. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Bueno, ya para los miembros del grupo de trabajo de operadores y administradores de mercados, nuevamente les solicito que
los compromisos que tenemos, favor agilizar en cuestión de la actualización de la base de datos del CIGER Atlas y la información requerida para el portal de mercados, en cuestión de interconexiones, en cuestión de lo de las variables, la carga de la información que teníamos con unos programas para ser terminados en este mes. Entonces, favor, lo más pronto posible, agilizar eso. Dentro de poco, pues vamos a citarlos a una nueva reunión para hablar sobre el COSMER y también para mirar el siguiente webinar, les avisaremos oportunamente. También iremos a colocar en la página web el video, o sea, la grabación que hicimos de esta teleconferencia, este webinar, para que ustedes la puedan bajar en sus respectivas empresas. No es más por el momento. Nuevamente agradecer a Jaime, al grupo, a Ana y Noel sobre la presentación y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Nuevamente, para los próximos webinars, por favor, deben colocar el nombre, la empresa y país, porque así es muy difícil poder ubicar, y siempre que se realice alguna pregunta, intervención, se debe identificar la persona también de la misma forma. Ok, si no es más por el momento, si hay algún comentario, bienvenido sea. Si no, damos por cerrada esta intervención en este webinar de operación de sistemas HVDC. Gracias, ONS. Hasta luego, José Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muito obrigada e nós agradecemos a todos aí pela participação. Muito obrigado, Ana.